Bom, galera, estou aqui de novo, Márcio do canal Shaolin Japão, falando com você. Estou aqui no terraço do Terraço Moro de Tsujido. A mulher estava fazendo compra e eu vou aproveitar para falar com vocês. Quero que percebam que eu estou usando a camisa da Gap, ou Gap. Vocês dão uma olhada lá, o estacionamento do shopping lá embaixo está lotado, né? Aqui em cima até que está vazio, mas é o único andar que tem ainda aí algumas vagas, né, disponíveis, muitas, né? Mas eu queria falar com vocês o seguinte, ali ó, está o Monte Fuji ali, ó, dá pra ver? Olha lá está o Monte Fuji. Eu queria falar aqui de cima com vocês a respeito de um assunto que para mim é muito grave. Tem um carro com motor ligado ali, eu tenho que evitar aquela direção e também tenho que evitar, né, algumas placas de carros por aí. Bom, o carro saiu dali e eu vou aproveitar e falar com vocês a respeito do que está acontecendo no momento. Márcio do canal Shaolin Japão e seu Facebook. Um amigo meu, o Reinaldo Takahashi, alguns de vocês já conhecem, fizemos alguns vídeos juntos, manja muito sobre política e também Bolsonaro roxo, e gosta de dar suas opiniões a respeito de vários assuntos. E recentemente tivemos aí o assassinato do rapazinho, garotinho de 9 anos, foi violentamente assassinado pela mãe e pela companheira da mãe, que também tem aí, pela mãe e pela companheira da mãe, ambas lésbicas. Então eu postei, né, quando ele postou a notícia do assassinato, eu postei o seguinte: é justamente por isso que eu sou contra casais LGBT adotarem crianças. Não é só LGBT que eu sou contra, tá? Esse é o meu ponto de vista. Eu aceito e respeito o ponto de vista das outras pessoas que acham que devem adotar, acham que devem compartilhar o amor de casal deles com uma criança inocente. Mas eu também sou contra outras coisas. Eu sou contra pessoas já casadas. Existem pessoas que casam 2, 3, 4 vezes. De cada casamento vem trazendo um filho e fazem outro casamento, e esse também já tem outros filhos. Isso termina virando uma bola de neve terrível. Alguns dão certo, a maioria dá errado. Mas pouca gente está preocupada com isso. A preocupação maior parece que simplesmente é o cachaca na muchaca, como diz o ratinho, né? E esse cachaca na muchaca aí, pô, deve ser fantástico, né? Pra pessoa querer dar mais valor pro cachaca na muchaca do que pra família. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. Então o Reinaldo postou lá no Facebook dele a reportagem que saiu a respeito dessa chacina, vamos dizer, né? Desse massacre feito sobre o rapazinho lá, 9 anos, e o moleque já estava sofrendo como um prisioneiro de guerra, né? E o que eu quero dizer é o seguinte: eu postei simplesmente por isso que eu sou contra que casais LGBT adotem crianças. Eu tenho como experiência várias centenas de milhares de casos que eu conheço de casais LGBTs que só aprontaram com as crianças. Mas o que acontece? Acontece que esses casos não vão para a mídia. Por quê? A mídia é controlada por quem mesmo? Vocês sabem, Nova Ordem Mundial, os Illuminati, os maçons, as seitas, o escambau que vocês falam sempre aí. E o que acontece? Acontece o seguinte: essa manipulação, esse vamos fazer o certo dar errado, ou errado dar certo,
É um plano da nova ordem mundial, da agenda global. Isso tem que acontecer. Até pouco tempo atrás, você ser um gay ou uma lésbica, você tinha que estar muito bem guardadinho dentro do armário. Só que depois de alguns tempos, né, principalmente depois do Obama, né? Então aí levantaram a bandeira gay e agora é LGBT. O que era gays, lésbicas e simpatizantes, LGS, passou a ser LGBTIS+, como eu digo sempre. Mas nada contra isso. Pô, quem quiser dar, quem quiser comer, quem fazer suruba, quem quiser troca-troca, para mim não importa. Eu simplesmente digo o seguinte: meter uma criança inocente nisso tudo, sem ela ter o direito, a opção de escolha, se aquilo é realmente o que ela ia querer para ela ou não, é que eu acho sacanagem, porra. Se quiser adotar uma criança já de 14, 15 anos, que já entende o que é isso e o que é aquilo, então tudo bem. Adotem, sem problema nenhum, não vou fazer restrição nenhuma. Agora, você adotar uma criança que vai nascer num ambiente LGBT, aí vai acontecer o quê? O que geralmente acontece é o que aconteceu com esse casal. Então, desmembraram o menino, cortaram o pinto do menino 1 ano atrás. Imaginem vocês a dor, porque provavelmente ali não teve higienização nenhuma, não teve nenhum tipo de analgésico, não teve nenhum acompanhamento médico posterior para cicatrização. E o ser humano, ele precisa urinar automaticamente. Eu tinha fimose quando criança, aos 13 anos eu fui operado da fimose. Eu me lembro o sufoco que foi. E isso com acompanhamento médico, com higienização, com anestesia geral e o escambau. E mesmo assim, só para tirar a pelinha ali foi o caos. Foi o caos. O que eu digo sempre, né? Eu fui uma das pessoas que fui circuncidado pelo destino, né? O destino quis que eu fosse circuncidado e eu fui. Mas eu não aceito muito bem o fato de um casal LGBT adotar uma criança. Aí você vai dizer, você é louco, você só fala besteira, você é noiado. Esse é o meu ponto de vista, gente, respeita. Como eu respeito o seu, que você aceita, eu não estou te criticando por isso. Simplesmente estou falando que eu não aceito, certo? Eu não concordo. Aí você vai dizer, não, mas é melhor uma criança na rua pedindo esmola do que sendo num lar adotivo por 2 pais gays ou 2 mães lésbicas e recebendo amor, recebendo carinho, comida, escola e tudo. Sim, concordo, certo? Mas o que eu digo é a questão do não ter a opção de escolha. E aí chega uma altura, por exemplo, vamos voltar no caso do rapazinho. 9 anos, ele não tinha opção nenhuma de escolha, foi sequestrado pela mãe à força, porque a guarda já tinha sido dada pelo pai. É tirado a força do pai, que é onde ele teria o carinho, onde ele teria o amor possivelmente, teria alimento, teria escola, e foi levado por essa vadia. Eu sinto muito, certo? É o que eu digo sempre. Quando um preto mata um branco, porque o preto matou, e aí sai os pretos tudo pra rua, porque o branco tá oprimindo a classe, já botaram nós no gueto, agora quer ferrar com nós tudo, e aí vira aquela bagunça, principalmente nos Estados Unidos, né? E quebra daqui, quebra dali. Gente, coisas que botaram na tua cabeça e que você comprou a ideia. Tipo agora no Brasil, que o Bolsonaro é o fascista, que o Bolsonaro é homofóbico, que o Bolsonaro é o que vai acabar com o Brasil, se o Bolsonaro está fazendo de tudo para tentar tirar o Brasil do buraco que enfiaram, né? Você vê aí o Lula milionário, multimilionário, o Lulinha multimilionário, né? A dona Dilma gastando ainda dinheiro do governo e vários políticos aí curtindo ainda com os direitos e privilégios que eles têm por ter sido do governo. E a grande população morrendo nas filas dos hospitais, nos leitos lotados, com fome nas favelas. E aí eu te pergunto, peraí, mas cadê a diferença do branco com o negro com o branco, da lésbica, do hétero? Não tem, isso daí eles inventaram pra gente se pegar aqui embaixo, pra gente, aqui na base da pirâmide, pra gente se corromper aqui. E a partir do momento que você pega uma criança e põe num lar, não posso dizer desestruturado, certo? Mas eu conheço várias pessoas que são
héteros que são gays. Eu conheço várias pessoas que são héteras que matam também, igual comentaram lá sobre o meu comentário lá, né, que me chamaram de tonto, de besta, de noiado. Tudo bem, vale. Mas conheço pessoas que são LGBTs e que não têm intenção nenhuma em adotar ninguém, em ter filho nenhum. Eles abrem, tem até alguns que abrem orfanatos, abrem escolas e pagam, mantêm isso para que as crianças tenham estudo, para que as crianças tenham um futuro, mas não vão trazer para casa, porque tem consciência, porque são adultos, porque são inteligentes, certo? Vê se o Elton John adotou alguém, que eu saiba não. O Rick Martin, por outro lado, já adotou. Só que o Rick Martin, todo mundo sabe que virou gay, aonde? Lá nos Menudo, né? Foi lá que pegaram o rabicozinho dele e fizeram festa com ele. E na ideia de vou virar famoso, então, o que acontece? O cara vai virar famoso e solta o rabicó pra galera. Agora, se é isso que você pretende para a humanidade, para o futuro da humanidade, bom para você. Eu continuo com o meu ponto de vista. Não concordo. Volto a falar, assim como não concordo com casais que já têm vários filhos continuarem se casando, continuarem se envolvendo. Deixa os filhos crescerem, tomarem o seu rumo, e aí você vai correr atrás da sua felicidade, certo? A sua infelicidade por não ter conseguido conquistar um casamento ou assegurar um casamento não é culpa dos teus filhos, eles não são obrigados a pagar por isso. E outra coisa que a gente vê aos montes: madrasta, padrasto que abusam, judiam, abuso físico, abuso sexual, intelectual, pressão, né? Tortura física e emocional, mental. Mas as pessoas parecem que não dão muita atenção para isso. E eu estou notando que a mídia tá querendo abafar o caso do menino. Tá, foi para a mídia, virou um escândalo. A televisão publicou, a televisão falou. Mas como? Eu vi um canal de televisão que falou que a gente não deve botar o título de que assassinato causados por LGBTs ou por lésbicas, porque a gente não quer prejudicar a classe. Claro que não querem, ninguém quer. Por isso que eu digo, as pessoas dizem que os héteros matam mais do que os LGBTs, mas por quê? Porque os casos que acontecem com os LGBTs nunca vão para a mídia. E por que não vão para a mídia? Não vão para a mídia justamente porque a agenda global não quer. E por que ela não quer? Porque ela quer contaminar. A partir do momento que ela é contaminada, o que acontece? Por que estavam querendo ensinar putaria para as crianças na escola? Justamente por isso, a necessidade de ter o controle e a educação sexual infantil agora, já para esse momento. Por que? Eu não sei, tá? Por que? Eu não sei. Mas se você lê a Bíblia e entende um pouquinho de Bíblia, você vai ver que um dos pecados está escrito lá, que todo mundo acho que confunde um pouco, né? Não pecarás contra a castidade. O que é pessoa casta? É uma pessoa pura. O que é castidade? É uma pessoa pura. E aí eles vão e inventam que não, fazer sexo é pecar contra a castidade. Claro, depende de com quem você está fazendo sexo. Se você está fazendo sexo com uma pessoa casta, você está pecando contra a castidade. Você está quebrando, tirando a inocência da pessoa. Isso significa castidade, tirar a inocência. E a partir do momento que você tira a inocência de uma criança, você está fazendo o quê? Um dos principais mandamentos você está quebrando. Não pecarás contra a castidade. E aí diz, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Aí tu pega uma criança e faz sofrer pra cacete, simplesmente por um prazer adulto, estúpido, que é o sexo, que só satisfaz a você. A criança não está sendo satisfeita. Ela está sentindo dor, ela está sentindo nojo, ela está sentindo repúdia. Mas, mesmo assim, o adulto não está nem aí. Quer é gozar. Quer dizer, é normal uma pessoa dessa? Dá para chamar de normal uma pessoa dessa? É claro que chega uma hora que a criança vai se acostumar com a situação e vai terminar virando o quê? O quê? Mais um LGBT.
E com isso, o que vai acontecer? Mais um com a cabeça totalmente noiadinha, paranoica e desparafusada. Eu poderia falar para vocês centenas de casos, mas esse vídeo não ia acabar nunca. Conheço casos de casais LGBTs que não gostavam de trabalhar lá nos Estados Unidos. Então eles iam e adotavam as crianças. Para quê? Para receber ajuda do governo. E nessa de receber ajuda do governo, o abuso sexual e a pedofilia era constante na casa. Aliás, eles fizeram da casa deles um bordel, entre aspas, pedófilo. Certo? Porque as pessoas que queriam uma bundinha novinha iam lá, na casa deles. Então eles ganhavam do governo e ainda ganhavam com a prostituição infantil. Se você é mestre em computação aí, tem coragem de entrar na Deep Web, coisa que eu não consegui entrar, você deve averiguar, você vai saber a quantidade de gente que posta fotografias de pedofilia ainda hoje na Deep Web. No Japão, em 1990, se não me falha a memória, foi o primeiro computador que eu comprei já aqui no Japão. Você procurava futebol. Mano, o que aparecia era milhares e milhares de fotos de pedofilia. O japonês é até chegado numa pedofilia. Não todos, mas são. Acho que talvez de repente isso aí seja do ser humano. Mas as pessoas com consciência deveriam estar preparadas para lutar contra isso. Talvez essa seja o grande Gog e Magog, a grande luta, o grande Armagedon, os do bem lutando contra os do mal. Não é simplesmente baixar a cabeça e aceitar. Porque agora falar contra a LGBT, SI+, termina virando crime, homofobia. Falar contra o homem, o hétero, não pega nada. Se dane o hétero. Falar de um negro, dá cadeia. Falar do branco é chacota, é piada. Então, o ser humano está perdendo totalmente a noção de certo e errado, do ridículo e do não ridículo, da direita e esquerda. Está se mesclando tudo, e é tudo que a nova ordem mundial quer, tudo que a agenda mundial quer. Quando no Brasil deu erro, porque eu volto a dizer, o Brasil tornou-se o grande celeiro do gado que para teste do planeta. Antigamente era a África, mas já o que eles tinham que fazer na África eles já fizeram. Agora já levaram o vírus da ebola para a Europa e para os Estados Unidos, foram os dois campos que logo vocês podem ter certeza que vai ter alguma epidemia dessa doença nessas duas áreas. Mas quando a gente fala, é fácil os caras falar, você não sabe o que está falando, ou você fala merda, você acha que fala certinho só porque você fala coisas que ninguém fala. A ideia não é essa, mano. A ideia é expor a minha opinião. E se você gostar, você comprar a ideia e de repente vamos fazer aí esse Armagedon do bem contra o mal. Porque não tem mais jeito, não tem mais chance. A nova ordem mundial, ela por si mesma se deteriora, porque dentro da própria cúpula, quando as pessoas vão entrando, elas vão percebendo a tamanha injustiça que existe ali, o tamanho erro, o tamanho pecado que existe. Algumas pessoas não suportam e terminam saindo e delatando. E graças a isso que as pessoas têm informação hoje. É claro que hoje também tem muita informação a respeito da própria nova ordem mundial, dos próprios Illuminati, que são falsas, né? São espalhadas propositadamente para que causem confusão e descrédito nas pessoas que tentam alertar as outras pessoas. Mas, volto a dizer, publiquei lá no Facebook, não com a intenção de menosprezar a categoria. Tá aqui, ó, GAP. Todo mundo sabe que isso daqui é o que financia grande parte dos LGBT. Eu não sou contra. Mano, viva o amor, independente se homem com homem, mulher com mulher, que se dane. Mas tira as crianças dessa. Dê pelo menos a oportunidade delas crescerem e decidirem por si só. Não precisa ensinar em escola. Não precisa ensinar lá na escola para uma criança de 6, 7 anos como é que mete o dedo dentro da menina ou dentro do cara. Como se faz sexo oral. Não interessa isso, mano. Não é para isso que a gente veio ao mundo. A
A gente veio ao mundo para aqueles que têm mais inteligência possam ensinar os que têm menos. Os que têm mais conhecimento, dividam esse conhecimento para aqueles que têm menos. Essa é a grande função do ser humano na Terra. Só que existe aí uma galera que parece que quer dominar para levar tudo para o outro lado. E esse outro lado não tem volta, meu irmão. Certo? Eu estou assistindo um seriado agora que chama What If no Netflix. E aí quando eu volto a falar de LGBT, volta ali um casalzinho LGBT gay, se amam muito, se adoram, se conheceram, se curtem, mas de repente vão para casa de swing, vão para pegar um gogo boy, levam para casa, fazem em 3, fazem em 4, aí quando um já não tá, pega o outro que tá, quando o outro não tá, pega o outro que tá, e fica aquele triângulo das bermudas ali. E aí eu te pergunto, esse amor, bom, até certo ponto é porque você dá a liberdade para a pessoa que você ama, ela faz o que ela quiser, a felicidade dela é a tua felicidade, tá? Certo? Só que para os nossos padrões religiosos e héteros, não cabe, não cola, não é assim que funciona. Quem quer dividir a sua mulher com todo mundo? Ninguém, né? E a sua mulher também não quer te dividir com todo mundo, então esse é o padrão que a gente aprendeu a ter e respeitar. O homem se juntará à sua mulher, deixará a casa dos seus pais e formarão eles uma só carne. É o que Deus quis, é o que Jesus ensinou e é o que nós devemos fazer. Mas ainda temos que lutar contra essa infame vontade de distorcer tudo, de amaldiçoar o bendito, de corromper a inocência, de pecar contra a castidade. Então, se eu sou contra uma adoção pelo LGBT, também sou contra, como já falei e volto a dizer, casais com muitos filhos que saem casando e levando um monte de filho. Isso daí termina gerando problema. A tua felicidade é mais importante que a dos teus filhos, então pôs filho no mundo para quê? Certo? Vou botar aqui para vocês, conheço outro caso de um casal gay que adotou umas crianças e igualzinho aconteceu com essa mulher aí, que parece que ela já estava influenciando a menina, a filha de uma delas, que os homens não prestam. Então como é que vai crescer essa criança? O menino teve o pinto decepado para que virasse uma menina. Eu fico até sem palavras, porque... Gente, então, eu quero que vocês... Não vou pedir perdão, tá? Não me referir aos LGBTs como escória, ou como escrotos. Eu simplesmente volto a dizer, eu sou contra a adoção por casais LGBT. Apenas isso. Assim como tem gente que é contra o Bolsonaro e os que são a favor do Bolsonaro. Tem gente contra o Lula e tem os a favor do Lula. Cada um na sua. É o meu ponto de vista. Eu não vou levantar bandeira nenhuma para lutar contra a adoção pelos LGBT. Isso não faz parte da minha índole, não faz parte da minha educação. Sejam eles o que quiserem ser, porque afinal de contas, quando chegar a hora de ter que responder pelos seus atos, quem vai responder por isso ou por aquilo, obviamente são eles mesmos e não eu. Então eu não tenho que ficar preocupado com o que eles estão fazendo ou não. Mas eu tenho que ter a minha opinião. E a minha opinião é essa. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, eu sinto muito. Vá conversar com Deus e se resolva com eles. Agora, nesse caso dessas duas aí, elas foram até para a igreja. A igreja condena qualquer tipo de homossexualidade. Mas tem pessoas que não entendem isso e ainda querem ir para a igreja, frequentar cultos e ficar cada vez mais alienadas. Porque alguns canais de televisão alegam que parte dessa alienação veio justamente porque devido ao fato de elas frequentarem essa igreja
e isso deve ter deixado elas assim meio neuróticas, vamos dizer assim, né? Mas coisa que eu não acho que aconteça. Uma pessoa carrega o filho 9 meses dentro da barriga, depois tem a coragem de meter uma facada no peito, mais 11 nas costas, decepar o moleque, arrancar a cabeça dele e ainda tirar a pele do rosto do moleque, tirar os olhos, arrancar os olhos fora, botar dentro de uma vasilha e jogar no lixo. Isso é tudo muito bacana, né? Independente de ser hétero, ser branco, ser negro, ser LGBT, não interessa. Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. Vocês sabiam que no Japão a comunidade LGBT, ela não levanta a bandeira LGBT, bicho. E muitos levantam uma bandeira. Eu não preciso de rótulo. Eu sou homem, gosto de homem, ponto final. Ou eu sou mulher, gosto de mulher e ponto final. Agora, é claro que no Japão tem uma categoria que ela é considerada uma doença, que são as pessoas que dizem que nascem em corpo errado. Eu sou um homem, corporalmente, fisicamente falando, mas eu sou intimamente, internamente, mentalmente uma mulher. E isso causa um conflito. E esse conflito é chamado de doença no Japão, certo? Então eles aconselham a não contrariar muito essas pessoas, não sei o quê. Mas nenhuma dessas pessoas, elas preferem ser chamadas de doente do que de LGBT. E outra coisa, eu nunca vi no Japão, pelo menos até agora, casais que adotam crianças sendo LGBTs. Faz uns 2 ou 3 meses, claro, a agenda mundial ela tem que conquistar o mundo inteiro, ela não pode ficar só no Brasil, né? Tem isso aí, tem que virar para o mundo inteiro. Eu vi uma reportagem falando de um casal de LGBT que adotou uma criança e fez a comparação com um casal que é hétero com a criança e pá, que a felicidade, que a harmonia no casal, que é tudo igual, que não tem por que ter preconceito e blá blá blá. Mas também foi coisa rápida, acabou e nunca mais vi, tá? Diferente do Brasil, que fica batendo na mesma tecla até quebrar ou até enfiar a goela abaixo do caboclo e o caboclo ter que aceitar isso. Então a diferença de cultura também é muito grande. Algumas pessoas ignorantes pegam a primeira ideia e põem na cabeça como a única ideia. E a liberdade de expressão, de pensamento, de raciocínio vai pro saco e ele nem percebeu. E aí chega uma hora que ele vai querer lutar pelos direitos dele. Mas que direito, se ele nem sabe se tem direito ou não? Ele não consegue raciocinar por si só, porque ele é Maria vai com as outras. Ele só sabe comprar as ideias que os outros impõem na cabeça dele. E aí, viva a nova ordem mundial. Viva os Illuminati, viva os maçons, né? Viva, 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 viva todo mundo, viva o capeta. Porque é assim que está andando a humanidade, assim que caminha a humanidade. Apenas mais um tijolo no muro. Você tem aí suas ideias, seus pensamentos, seus gostos, seus desgostos, não me interessa, certo? Se você quer comer ou quer dar, o problema é seu. Eu não estou nem aí com isso. O que eu não gosto é de induzir uma criança inocente a conviver num mundo que ela não vai ter opção. Porque queira ou não queira, o LGBT vai levar essa criança a ser uma nova LGBT. E é o que a nova ordem mundial quer. É o que os senhores do mundo querem. Por quê? Se o mundo não é de ninguém, não tem homem, não tem mulher, não tem amor, a coisa tende a esfriar, a coisa tende a caminhar para o caos. E quando chegar no caos, é que eu quero ver. Porque eles estão aí falando em unir as religiões. Como é que se vai unir? Os católicos até abriram mão já. Os católicos já aceitam os gays, tem alguns evangélicos aí que já tem até ramificação gay nos cultos deles. Mas tem os que não aceitam. Tem os que não aceitam. Não por causa da minha religião, tá? Então vamos deixar bem claro isso daqui. Nada a ver com a minha religião. Eu não aceito porque eu não aceito, e ponto. Se você perguntar se eu gosto de LGBT ou não gosto, já falei. Isso não tem nada a ver com o eu gostar ou não gostar de LGBT. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Se eu for um homem ou uma mulher, se um homem se pegar com um homem ali, se beijar, o problema é deles. Tô nem aí, mano.
Se eu ver uma mulher catar outra mulher aí, se beijar, também não tem nada a ver com isso. Seja infeliz lá no canto deles, mas sem tirar a inocência de infantis. Por quê? Uma criança inocente vai crescer num lar onde uma mulher se pegando com a mulher, um homem se pegando com um homem. O que ela vai ser? Fala pra mim. Por mais livre-arbítrio que ela tenha, o exemplo que ela tem é o que vai persistir na vida dela. É isso que ela vai ter como exemplo para seguir no futuro. Mas é difícil algumas pessoas entenderem isso. Parece que chega a ser, como me chamaram lá no canal, lá no YouTube, lá, sem noção. Posso ser sem noção. O que eu vou fazer? Sou eu. Não vou mudar minha opinião só porque tu acha que eu sou sem noção. Infelizmente, eu acho a mesma coisa de você. Sem noção. Mas eu não vou discutir com você isso. Isso é um problema seu, não meu. A minha personalidade é a minha. Não vai ficar mudando porque fulano e ciclano falou, porque Obama foi, levantou a bandeira da comunidade LGBT e espalhou pelos 4 cantos do mundo. Aliás, já falei em outros vídeos meus, na época eu fazia uma coluna para um jornal latino-americano aqui no Japão e eu tive que fazer uma reportagem falando sobre isso. E foi justamente na época que o Obama foi visitar a Turquia e querendo falar de LGBTI lá dentro da Turquia, onde a comunidade é super fechada, são todos islâmicos e lá eles matam qualquer um que seja LGBT. Entendem? Então, vai ser muito, muito prazeroso o dia que a comunidade realmente entender que as crianças precisam ter liberdade de escolha por si só. E não porque um casal quis, outro casal quis, porque papai e mamãe e papai, eu não sei quem é quem, porque os dois têm barba. Mano, se os caras lá são grandes, querem se pegar, querem fazer suruba, o problema é deles, eu não tô nem aí. Mas a criança, ela não precisa. Deixa ela crescer, deixa ela ter conhecimento do que ela quer e do que ela não quer, e aí ela vai fazer a escolha dela, certo? Só isso que eu quero dizer, nada mais, não tem nada contra a galera, certo? Vocês podem perceber que o que aconteceu com esse menino já vem justamente por causa de vários fatos aí que eu gostaria até de saber que ninguém fala. Por exemplo, notamos que as duas lésbicas tinham filhos. Não vou dizer que só porque é lésbica não pode ter filho, mas quer dizer, ela teve uma relação heterossexual. Ou foi inseminação artificial? Como foi isso daí? Ambas parece que estavam planejando matar os filhos, né? E uma deu fim porque disse que estava atrapalhando o relacionamento, que era o menino. Por isso que tentaram arrancar o pinto do menino para ver se ele virava uma menina. Olha as ideias. Já tinham várias passagens para furtos e roubos. Significa que são pessoas totalmente alienadas. Eu não quero falar para você, titular e rotular aqui, olha só como são os LGBTs. Não, não é isso. Porque dentro dessa categoria LGBT, existe os drag queen. E dentro dos drag queen, existe muito hétero que se passa por drag queen porque o salário é bom. Vocês sabiam disso? Ele não se pega com outro homem nem ferrando. Mas é um drag queen. E aí, eu fico me perguntando, essa categoria que vocês estão inventando, LGBTIS+, realmente é legal? É fiel? É real? Pô, gente, vamos acordar um pouquinho. Vocês estão mais longe da realidade do que vocês possam imaginar. E essas duas, elas tiveram filhos, foram casadas com homens, tiveram relação com homem. Agora, essa relação, ela foi forçada ou foi natural? Que eu gostaria de me perguntar. Porque a mente dela já deu para notar que é paranoia pura, né? Psicopatia pura, segundo um cara falou na televisão aí. Agora, é claro que a gente deveria analisar o caso, né? Não são todos os héteros que vão matar os filhos, não são todos os LGBTs que vão matar os filhos. Então, isso não tem nada a ver com o fato de eu gostar ou não, ou de eu aceitar ou não a adoção pelos LGBTIs. O que eu digo é que também com os héteros, que tem vários casamentos, vários filhos, não aconselho a se casarem de novo e ficarem levando os filhos. Espera os filhos crescer, tenha 1, 2 filhos, espera crescer, depois tu vai resolver tua vida de novo. Por isso é bom fazer filho cedo, porque mais cedo você fica livre.
Mas, é claro, estão acusando aí o casal. Mas ninguém fala, com certeza, a vida pregressa dessas duas. Sabemos que são todas desarregladas, né? Mas os motivos que levaram a isso. Eu, quando tinha uns 15 anos, eu era louco para pegar uma lésbica. Queria mesmo. Eu tinha... Meu instrutor de taekwondo tinha uma irmã que era lésbica. Ela tinha uma filha. E ela me contava que a filha foi porque a pressão da família, naquela época tinha que ficar escondida dentro do armário, né? Senão o bicho pegava, ia ser expulso, perder herança, não sei o quê. Então ela arrumou um velho, achando que a coisa ia ser mole. E o velho parece que conseguiu engravidar ela. Mas disse que foi um sufoco, uma dor do cacete, que ela desesperada. Se foi a cabecinha, foi muito. Mesmo assim, uma asquereza, um asco terrível. Mas aí mesmo assim eu fico me perguntando, se o asco foi tão grande, por que o amor tão grande pela criatura que ela gerou então? Porque ela amava aquela criança demais da conta. Demais. Era a joia da vida dela. E ela sempre falou, eu nunca vou pôr a minha filha em risco por causa de um relacionamento. Jamais. Então, eu era seco para pegar ela, mas não teve jeito. Ainda eu brincava com ela, não, agora já saiu, já largou tudo, já tranquilo, agora é de boa. Mas não teve jeito. E ela tem asco de homem, tá? Tem asco de homem mesmo. Aí fica a pergunta, e essas duas, será que elas tiveram que passar por essa mesma sabatina, por essa mesma prova, por esse mesmo sacrifício, ou não? Será que elas eram mulheres casadas e de repente se conheceram, se apaixonaram e resolveram viver juntos? Ou não? Será que elas têm algum problema mental? Será que na infância elas sofreram algum abuso físico? Alguma molestação por parte de algum homem que feriu o ego delas e elas terminaram pegando esse asco de homem? Porque foi o que eles ensinaram para a filha de uma delas. E essa presenciou o assassinato do meio-irmão, do irmão adotivo. Agora você imaginem vocês como é que vai ficar a mente dessa mina. Alguns dizem que ela vai precisar de acompanhamento terapêutico pro resto da vida. Se ela não fizer merda antes, não acabar com a vida dela antes disso, né? Então, gente, eu espero ter explicado o que eu queria. Espero ter sanado algumas dúvidas a respeito de por que eu sou contra. Mas não quero julgamento, não. Eu não estou julgando ninguém. Eu não estou julgando o moleque, elas terem matado o moleque porque elas eram LGBT. Mas o casamento já foge do padrão. O que vai, obviamente, gerar algum outro tipo de transtorno, que foi o que elas alegaram, que a criança já estava incomodando no relacionamento. Entendem? Pense sobre isso. Depois que você tiver certeza absoluta do que você está falando, aí critique. Mas não averigue só no Brasil, averigue nos Estados Unidos, China, averigue aí na Latinoamérica, os que sabem falar espanhol, a quantidade de casos LGBTs que acabam em tragédia. Ou um mata o outro, ou mata as crianças, ou abusam das crianças, outras pegam as crianças só para limpar a casa enquanto os dois ficam de loves para cima e para baixo e as crianças passam a ser escravas domésticas. Outras simplesmente como cachorrinhos de estimação, outras ainda como objeto sexual infantil e outras ainda simplesmente pelo bel prazer de poder ter uma criatura para torturar. Claro, héteros também fazem isso, não nego, mas averigue direitinho e compare as proporções. E aí, depois, se você quiser me criticar, me acusar, vai em frente. Mas se lembre, Deus disse, não pecarás contra a castidade. E tirar a inocência de uma criança é justamente pecar contra a castidade.
Falou? Bom, galera, já estou em casa, fui conferir o Facebook e as críticas continuam. Aí eu fiquei me perguntando, até estava comentando com a mulher no carro, como é que pode os maiores... As pessoas que mais exigem respeito são as que menos respeitam. As pessoas que mais lutam, entre aspas, por direitos, são as que menos respeitam os direitos dos outros. Bom, o último comentário que foi postado para mim lá, né? Então eu tinha respondido que eu não me achava sem noção e que essa é a minha opinião e ponto final. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Casais heterossexuais também matam as crianças, eu sei disso. Gostaria que você investigasse um pouco mais os incidentes causados entre casais LGBTs que não viram notícias, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Aí, isso não é questão de ponto de vista, é questão de fatos. Perceberam? 5 pedras na mão. Meu ponto de vista. Fatos. Fatos do caralho, mano. A mídia realmente não expõe tudo, porque se expusesse novamente, os maiores causadores de homicídios infantil seriam de heterossexuais. São a maioria, minha filha. Obviamente. Agora, se levarmos isso em porcentagem, a conversa muda de figura. Presta atenção. Tô até com vontade de expor teu nome aqui. Os heterossexuais que você tanto defende, eu não defendo heterossexual nenhum, só falei que o meu ponto de vista é que não sou a favor de LGBTs adotarem crianças e ponto. Só isso. Mas daí já vem, aqui ó. Os heterossexuais que você tanto defende também são os que enchem os orfanatos e as clínicas psiquiátricas de criança que eles fazem e abandonam, deixando sequelas pela vida. Para de ser preconceituoso e aceita que você está no século XXI. E blá blá blá, porque o Japão é um país regado de preconceito, hostilidade e sujeira. Usar lá como exemplo só prova que você não conhece nada sobre o mundo ou prefere ser nércio sobre ele. LGBT não é rótulo, é uma causa. Aí tá o detalhe. Lembra que eu falei para vocês da nova ordem mundial e da sua agenda? É uma causa. Assim como o Partido dos Trabalhadores em todo o mundo é uma causa. Eles lutam por uma causa, por um direito de conquistar, de dominar, de ter direito, de exigir direito, impor direito e se esquecer que os demais também têm o mesmo direito. Como hétero, tenho o direito de ter a minha própria opinião e achar que não é legal LGBT adotar criança e ponto. É um direito meu. Mas não, só eles têm direito, só a esquerdopata tem direito. Aí entra os LGBTs, os marxistas, dá pra ver que é isso, gente. É o controle que foi feito, né? E que algumas pessoas acreditam que isso é feito pro bem deles. Mal sabem. Vê onde é que tá os... Volto a falar. Com toda grana que foi investida nas pessoas que recrutavam, orientavam e comandavam o pessoal do sem terra, dos sem teto. Onde que estão hoje? Faltou prata. Os próprios cabeça de grupo vazaram. E aí a galera lá embaixo está perguntando, cadê meu pão? Cadê meu pão? Gente, presta atenção. Vocês não são tão infantil assim, são? LGBT não é um rótulo, é uma causa que dá um direito que deveria ser entendimento básico do ser humano. Cadê o entendimento básico de vocês de que nós héteros também temos direitos? Fala pra mim, cadê? Você não aceita nem uma opinião minha do meu ponto de vista. Se liga, esquerdopata, vai, marxista, chega, ó. Já deu para vocês. Essa linha de pensamento do LGBT, essa causa, essa garra de ter que lutar pela causa, vai levar vocês para o mesmo caminho que o PT tá hoje. Pensa nisso. Fui.